Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na epístola de Judas. Então, epístola tão pequenininha, né? Apenas um capítulo. Então você vai em Apocalipse e volta um. Então, Judas está bem ali. Nós vamos fazer uma pequena série de exposições nesta epístola. Nós teremos 3 mensagens ao todo ao longo desta epístola, e hoje nós vamos começar pelos 4 primeiros versos da epístola de Judas. A palavra do Senhor nos diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, pois o Senhor nos permite ler a Tua Palavra, examinar as Escrituras, e o Senhor fala conosco, nos exorta, nos consola, nos prepara para enfrentarmos este mundo. E nós queremos clamar ao Senhor que os Teus servos olhem para a Tua Palavra neste momento e que eles possam ser consolados, exortados, estimulados a permanecerem fiéis ao Senhor. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Os nossos dias, eles estão cada vez mais confusos. E a nossa fé, ela tem sido cada dia mais afrontada e testada. Nós vemos diversas leis sendo propostas para restringir a nossa liberdade cristã. Nós vemos diversos movimentos sociais e culturais se levantando para colocar aquele que crê em Cristo Jesus e vive segundo os ensinamentos de Cristo Jesus contra a parede. Esta é uma luta constante e é uma batalha que nós precisamos lutar. Nós precisamos batalhar pela nossa fé, assim como Judas ele exorta na sua epístola, e muitos fazem isso de maneira diferente. Alguns precisam, como a Moira, fazer isso de maneira muito clara no meio de uma faculdade, de uma universidade, onde eles não creem em Deus e desprezam totalmente os ensinamentos de Cristo. Mas outros também precisam defender a sua fé, como a Ana Lu e o Flávio, nos momentos em que estão fazendo os seus bolos e fazendo ali o seu trabalho manual. Todos nós precisamos defender a nossa fé e afirmar aquilo que nós cremos. Talvez você nunca precisou, ou alguns de vocês nunca precisaram escrever e colocar no papel aquilo que vocês creem, para que as outras pessoas saibam. Em 1557, um grupo de franceses protestantes chegaram ao Brasil, ali na Baía da Guanabara, e este grupo, eles foram
chamados pelo então almirante Villegagnon, que quando chegou no Brasil em 1555, escreveu uma carta para a Igreja Reformada em Genebra e falou assim: envie evangélicos, envie crentes, protestantes, para começarmos uma colônia aqui fundamentada na palavra de Deus. Calvino e outros pastores enviaram então este grupo, com eles 2 pastores, e quando este grupo chegou no Brasil, em 1557, 10 de março de 1557, eles fizeram o primeiro culto protestante na nossa nação, já registrado. Só que Villegagnon começou a ter algumas dificuldades com este grupo. Começou a forçar este grupo e chamar este grupo de herético. E começou a limitar a liberdade religiosa deste grupo protestante, ao ponto de que chegou ao ponto de enviá-los de volta ao continente, porque não queria mais aqueles protestantes ali na ilha. Aqueles protestantes então resolvem voltar para a França, pois a situação estava difícil, ruim, não estavam conseguindo atingir o objetivo de começar ali uma igreja e pregar o evangelho aos nativos. E na viagem de volta, o barco deles começou a ter problemas, eles começaram a ficar sem suprimentos. E um grupo então se voluntariou para voltar para a ilha da Baía de Guanabara. Então, 5 homens voltaram para a ilha: Bourdeaux, Vernil, Bourdon, Lafon e esse não é o Jean Delerey, o outro que voltou, que é o nome que eu não vou saber, Belair, né? Eu não vou saber o nome pronunciar, mas Jean de Belair, eu acho. Eles voltaram então para a ilha. Ao chegarem na ilha, na Baía de Guanabara novamente, foram bem recebidos por Villegagnon, mas por um curto período de tempo. Belair foi o único que conseguiu escapar e fugir antes que a perseguição começasse a ficar mais forte. Aqueles 4 que sobraram, eles foram forçados por Villegagnon a escreverem, a responderem questões teológicas que seriam usadas contra eles para acusá-los de heresia. E aqueles homens foram dadas 12 horas para que eles pudessem escrever aquilo que eles criam. E deste material, então, produzido ali, em condições terríveis, saiu o que nós conhecemos hoje como a Confissão de Fé da Guanabara. Aqueles homens escreveram tudo o que eles professavam. Eles colocaram no papel a fé deles. E por causa disso, por defenderem a fé que eles haviam professado, 3 deles foram enforcados e jogados ao mar. Apenas André de Lafon sobrou, porque ele era o único alfaiate no meio de todo o povo. Mas só ficou por causa do seu talento. Estes homens precisaram professar a sua fé e precisaram batalhar por ela. E eles colocaram no papel aquilo que eles haviam professado. Talvez você não chegou nesta situação, e talvez você não vai chegar neste extremo. Mas a grande questão é: será que você tem batalhado pela sua fé diariamente? Será que as pessoas que conhecem a sua vida sabem que você professa o que você professa? Aqueles homens deram a sua vida por aquilo que professavam.
Creio que não estamos muito longe na nossa cultura, nos nossos dias, no nosso país, de termos que enfrentar momentos em que precisamos batalhar realmente pela nossa fé. Outros lugares no mundo já acontece isso hoje. Judas, então, ele estava escrevendo sobre a salvação e diante de um problema na igreja, ele vê então a necessidade de escrever e exortar aqueles irmãos a batalharem pela fé deles. Judas, ele começa então se apresentando. Ele não se apresenta como apóstolo, ele não se apresenta como bispo, nem nada do gênero. Ele diz assim: Judas, servo do Senhor Jesus Cristo. Mostrando àqueles leitores a sua disposição e o seu estado de serviço ao reino de Deus. E ele então coloca: eu sou servo do Senhor Jesus Cristo e irmão de Tiago. Provavelmente Tiago aqui seja aquele que escreveu a epístola que leva o seu nome, o meio-irmão de Jesus. Então Judas também era um destes irmãos de Jesus, que não haviam crido que Jesus era o Messias até que ele ressuscitasse. E depois que Cristo ressuscitou, Judas então ele se tornou este servo do Senhor Jesus Cristo. E é interessante as características que ele dá aos seus leitores. Ele diz assim: olha, eu estou escrevendo para vocês que foram chamados, que são amados e que são guardados. E aqui Judas ele começa a sua epístola assim como ele termina, mostrando que a nossa fé, mostrando que nada do que fazemos, nada do que temos, que nem a salvação é algo que veio de nós, ou que foi feito por nós. Judas ele deixa muito claro ao escrever que foi o Senhor que chamou aquele povo. Foi o Senhor Jesus que nos chamou. Foi Deus que nos amou. E a expressão do seu amor foi enviar Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. E por causa do sacrifício de Cristo, nós somos guardados. E se nós formos lá para o verso de número 24, nós vemos então ele encerrando a sua epístola dizendo assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Judas então ele estabelece esta certeza. Deus é quem nos chama, Deus é quem nos salva. E através de Cristo é que somos guardados. É através de Cristo que a nossa fé permanece e persevera. Nós vamos falar mais sobre isso na última mensagem, sobre a perseverança dos santos, mostrando que Deus fez todo o trabalho e já está consumado. Cabe a nós agora caminharmos segundo a sua vontade, caminharmos em santidade. Este servo de Cristo então ele escreve para exortar os seus leitores a permanecerem fiéis a isso que Deus já fez por eles. Se nós vermos, Judas ele mostra que problemas estavam surgindo naquela igreja. Homens estavam se levantando contra a fé que eles professavam. E aqui quando nós falamos desta fé, ela não é algo que nós compramos,
Não é algo que nós conseguimos conquistar com o nosso esforço. Mas ela foi dada por Deus. E ela não é também uma experiência miraculosa, extraterrestre. Nós professamos Cristo Jesus como nosso Salvador, e nós professamos o que está escrito aqui. Esta é a nossa fé, aquilo que nós cremos. Isso aqui não foi dado por homens, foi dado por Deus. Nós cremos na palavra de Deus, assim como aqueles chamados de heróis da fé, descritos no capítulo 11 de Hebreus, viveram pela fé. Eles creram na palavra de Deus e na fidelidade do Senhor, que os guardaria, que os manteria. E essa fé, como o verso de número 3 nos diz, ela já foi dada de uma vez por todas a todos os santos. Muitas vezes nós tentamos buscar uma fé miraculosa, uma fé extraordinária, e nós nos esquecemos de onde a nossa fé vem e onde a nossa fé está enraizada. Ela já foi dada. Nós precisamos apenas crer em Deus. Nós precisamos apenas andar de acordo com a vontade de Deus e defendermos aquilo que cremos. Frente a homens que não creem, que zombam e que andam longe dos caminhos do Senhor. Alguém pode te perguntar: como você pode ter tanta certeza que você vai ser capaz de manter a sua fé? Washington, na sua oração, disse que nós somos pecadores e que nós vivemos pecando constantemente. Como nós, homens e mulheres tão instáveis, poderão manter esta fé? A resposta a essa pergunta é descrita aqui por Judas. Deus, Ele nos chamou da incredulidade. Por isso, nós podemos saber que Ele nos ama com este amor sacrificial. E nós sabemos aqui, como Judas afirma, que nós não cairemos dessa fé, porque quem nos guarda é o próprio Deus. Ele é quem trabalha em nós. Ele é quem nos ensina a como devemos andar e agir. Isso é maravilhoso. Isso é motivo de ações de graças e motivo para nos dedicarmos a andar segundo esta fé, segundo o que cremos. Judas, então, ele exorta os seus leitores a batalharem por esta fé. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que nós iremos batalhar por algo que realmente vale a pena morrermos. Se vocês olharem lá para Hebreus capítulo 11, a partir do verso 32, o texto nos diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir
o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiveram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Se nós pararmos aqui, nós vamos falar assim: eu quero batalhar por essa fé que só vai trazer vitória, só está trazendo coisa boa aqui. Mas aí o texto continua mostrando que essa fé vale a pena darmos a nossa vida por ela. E ele diz assim: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Essa segunda parte nós paramos um pouquinho, engolimos seco e pensamos: e aí? Será que eu estou disposto a enfrentar tudo isso por aquilo que eu creio? Aqueles homens enfrentaram porque a vitória que eles conseguiriam não era uma vitória terrena. Eles estavam olhando para algo além da própria vida deles. E o texto continua dizendo assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles estavam olhando para as promessas que Deus havia feito. E eles criam na palavra do Senhor. E eles caminharam e andaram pela fé naquilo que o Senhor havia dito a eles. E a mesma promessa é feita a nós. Paulo, ao estimular Timóteo a combater o bom combate, ele fala assim: Timóteo, caminhe segundo os ensinamentos do Senhor, porque se nós morremos com Cristo naquela cruz, nós também ressuscitaremos com Ele. Se nós permanecermos nele, Ele permanecerá em nós. Essa batalha é por algo que vale a pena até mesmo morrermos, porque nós iremos batalhar pela verdade. Nós não iremos batalhar por algo falso, por algo que seja inconstante, sem fundamento. Se nós voltarmos os nossos olhos para os demais versos do capítulo 11, nós vamos ver como aqueles homens andaram. Claro que continuaram pecadores. Claro que precisavam olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu errei. Claro que muitas vezes o Senhor precisou confrontá-los porque eles não viam o pecado deles. Mas eles defendiam e defenderam a fé que tinham no Senhor Deus. Quando nós olhamos para Paulo, ele escrevendo ainda na sua segunda epístola a Timóteo, ele escreve lá no capítulo 4, dizendo assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação,
e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós precisamos batalhar pela nossa fé, porque nós temos esta promessa, esta esperança incomparável. O Senhor Jesus Cristo voltará e nos levará com Ele, se nós o professarmos, se nós andarmos segundo a sua vontade e segundo os seus caminhos. E Paulo diz isso a Timóteo, lá no capítulo 6 do primeiro livro, da primeira epístola, ele diz assim: combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. A confissão de fé daqueles homens, daqueles franceses, lá na Baía de Guanabara, foi feita diante de uma caneta entregue ao almirante que os matou. Mas a profissão de fé deles lá, ela continua até hoje. Todos nós temos acesso aos parágrafos que aqueles homens escreveram, declarando que eles professavam o Senhor Jesus Cristo como o Salvador da vida deles, que eles acreditavam e eram sustentados pelo Espírito Santo, e que mesmo diante daquela situação ruim, eles sabiam e serviam a um Deus único, soberano. Nós precisamos então batalhar pela nossa fé. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Nós precisamos ser fiéis à verdade. Nós não podemos abrir mão e deixarmos que os princípios da palavra de Deus sejam esmagados e atropelados. Nós precisamos batalhar pela fé, através de uma confissão sincera daquilo que cremos diante de Deus e diante dos homens. Nós precisamos batalhar pela nossa fé, estando prontos e preparados para respondermos os questionamentos que o mundo oferece sobre aquilo que cremos e o porquê cremos. E Judas então ele mostra que nós devemos batalhar pela fé, porque homens estavam se levantando no meio daquele povo, entrando de forma sorrateira, dizendo que professavam a mesma fé, mas aos pouquinhos eles iam dissimulando a verdade. Eles iam alterando a palavra de Deus. Isso é algo que aconteceu lá e continua acontecendo até os dias de hoje. Se nós pararmos um pouquinho e olharmos para a nossa história, nós vemos que alguns homens se levantaram para distorcer a palavra de Deus e rebaixar a palavra de Deus. Homens como Joseph Smith, que disse ter tido uma revelação e escreveu um livro e coloca este livro em pé de igualdade com as Escrituras.
Um homem que não creu em Deus. Mas se colocou como sendo o Deus daqueles que o seguiram. E nós podemos trazer mais ainda para a nossa atualidade. Homens que estão atrás de púlpitos, pregando tudo menos a palavra de Deus. Homens que estão se levantando para conseguir se enriquecer. Homens que estão se levantando e fazem cursos para fazer uma lavagem cerebral naqueles que o escutam. E nós não precisamos ir muito longe disso. Recentemente estava no banco resolvendo umas coisas e o meu gerente, ele é todo empolgado, todo animado com a espiritualidade dele. E ele estava me contando que ele não estava conseguindo se achar mais em algumas igrejas. E ele foi então fazer um curso de hipnose para se achar, para se encontrar, para saber quem ele foi e quem ele poderia ser a partir daquele momento. Mas isso nem me chamou tanta atenção. O que mais me chamou a atenção foi que ele me mostrou o grupo do WhatsApp dele, lá dos caras que fazem o curso de hipnose. E ele foi me mostrando na lista assim um nomezinho na frente de cada nome, da maioria deles tinha um PR. E a maioria daqueles homens estavam fazendo aquele curso para aprenderem técnicas para ludibriar os seus ouvintes. Homens que se levantam no meio da igreja com o pretexto de pregar o evangelho para conquistar objetivos pessoais e particulares. Era o que estava acontecendo lá na época de Judas e é o que acontece nos nossos dias hoje. Por isso nós precisamos conhecer aquilo que cremos e viver segundo aquilo que professamos crer. Aqueles homens estavam pegando a graça de Deus, estavam transformando a graça de Deus em libertinagem. Basicamente eles estavam dizendo: olha, se você então professou a sua fé em Cristo, e se Cristo te salvou, agora você está livre para pecar o quanto você quiser, porque a graça de Deus é grande. Então peca. Será que nós ouvimos isso apenas lá em Judas? Não. Recentemente e constantemente nós ouvimos coisas do gênero. E aqueles homens, além de transformarem em libertinagem a graça do nosso Deus, eles claramente negavam Cristo Jesus como único e soberano Senhor da vida deles. Grandes perseguições, grandes heresias surgem de dentro do seio da igreja. Por isso nós precisamos todos os dias estarmos preparados para defendermos a nossa fé, para batalharmos por aquilo que cremos. Judas ele vai continuar descrevendo como estes homens surgiram no seio da igreja e como o Senhor cuida destes homens e condena esses homens.
Tudo isso para ensinar aquela igreja, para ensinar aquele povo. Eles devem viver segundo aquilo que creem. E hoje, nos nossos dias, viver segundo aquilo que cremos é viver segundo a palavra de Deus. É viver segundo os ensinamentos de Cristo. É defendermos os princípios contidos na palavra de Deus, porque estes princípios são a verdade. E como nós vamos fazer isso então? Primeiro, testemunhar a nossa fé diariamente. Nas ações mais corriqueiras, nós precisamos batalhar pela nossa fé e defender aquilo que nós cremos. Seja qual for a sua atividade, o seu trabalho, seja qual for a sua área de estudo, muitas teorias, muitos homens se levantam contra a palavra de Deus. E você é chamado para ser uma testemunha. Defenda a verdade. Não deixe a mentira ganhar grandes proporções. Não deixe a mentira ser espalhada por pessoas que querem desacreditar Deus. Então defenda a verdade e espalhe essa verdade. Pessoas precisam ouvir. Pessoas precisam ver quem é o Deus que nós servimos e o que Ele fez por nós. E ao fazer isso, faça com sinceridade, honestidade, com amor e com fidelidade a Deus. Não defenda a sua fé para que você seja o objeto que irá aparecer. Defenda a sua fé de tal maneira que Cristo apareça através de você. Que Deus possa renovar a sua graça sobre as nossas vidas, para que consigamos, assim como aqueles 4 homens lá na Baía de Guanabara fizeram, nós também possamos defender aquilo que cremos diante de qualquer pessoa, e que nós possamos viver aquilo que cremos diante de Deus e diante do próximo. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Vamos nos colocar em pé e louvarmos ao Senhor com este hino.